Meus irmãos, e nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esdras, capítulo 10. Vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Esdras, capítulo 10. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Pedir para o nosso irmão Diego fechar o portão ali, por gentileza. Portão ali, isso. Esdras capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4. Quero trazer por tema a esperança alcançada através da oração e da renúncia. Vamos ler então o texto que diz assim: Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Meus irmãos, o texto que está diante de nós, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro de Esdras. Ele é por demais importante e muito tem a nos ensinar. Esse texto ele está relacionado ao povo que havia voltado do cativeiro por causa da bondade do Senhor. Voltado não só por causa da vontade do Senhor, mas com a total proteção do Senhor. E esse povo, ao chegar a Jerusalém, ofereceram holocaustos, ofereceram ofertas pacíficas a Deus, e você, voltando no capítulo 8, você vai ver isso acontecendo. Mas eles estavam em pecado. Eles estavam oferecendo holocaustos a Deus. Eles estavam oferecendo ofertas pacíficas a Deus. Eu vou repetir. Mas eles estavam em pecado. Eles estavam... As ofertas deles não aplacaram aquilo que Deus faria. Os seus holocaustos não aplacou aquilo que Deus faria com esse povo. E esse povo então entra no juízo de Deus. E por entrarem no juízo de Deus, algo então precisaria ser feito. Alguma coisa precisaria ser feito para que a esperança da restauração nacional permanecesse ao povo de Deus. Para que a esperança nacional, para que a restauração nacional permanecesse viva. Lembrando que quando há pecado, há afastamento de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos ficando longe de Deus. Quando nós pecamos, a ira de Deus se acende contra nós. E ela só é aplacada quando há confissão de pecado, quando há abandono, quando Deus vê a obra do seu Filho, o sangue derramado. Então nós somos poupados dessa ira. Nós somos absolvidos dessa ira por causa que o Pai olha para a obra do seu Filho. E por conta da obra do seu Filho, então nós somos justificados por intermédio do Filho. Mas a relação do povo aqui
é que o povo, quando estavam saindo do cativeiro, Deus lhe deu uma ordem, Deus lhe deu uma instrução, para que eles não se misturassem com outras cidades pagãs, que não se misturassem com outros povos pagãos, com os cananeus, com os heveus, com os jebuseus, que eles não se misturassem com esse povo que era um povo idólatra, um povo que adorava outros tipos de deuses. E Deus não queria que o povo, saindo do cativeiro, tivesse esta mistura, mas Deus queria um povo somente dele, um povo exclusivo dele. Deus queria que este povo crescesse e progredisse no meio do seu próprio povo. E esse povo agora está num problema. Eles estão num problema agora, estão com uma dificuldade. Porque eles estão oferecendo holocaustos, eles estão oferecendo ofertas a Deus, mas esse povo está em pecado, eles desobedeceram a Deus. Eles estão em sérios problemas, porque a esperança está se esvaindo entre os dedos. A proteção de Deus está se esvaindo entre os dedos. Eles estão em sérios problemas. Porque uma coisa é quando você avisa. Uma coisa é quando você alerta, olha, não façam isso, não façam aquilo, não digam isso. Assim é conosco. Deus, pela sua palavra graciosa, Ele sempre tem nos alertado. Às vezes somos nós que somos preguiçosos, que nós não lemos a palavra de Deus, nós não procuramos saber do que Deus tem, qual é o propósito de Deus. E às vezes nós sofremos por própria consequência nossa, por não examinar a Escritura, por não lermos a Escritura, por não estudarmos as Escrituras. Erramos, poderíamos poupar muitos erros se nós nos debruçássemos um pouco mais, desse um pouco mais de valor na Escritura Sagrada, analisasse mais qual é o propósito de Deus para conosco. E muitos erros que cometemos é por falha nossa mesmo. É por um descuido nosso mesmo. Mas Deus avisa, mas Deus fala, Deus alerta, assim como Ele alertou o povo que estava em cativeiro. Tomem cuidado, preste atenção sobre isso. Mas, diante desta introdução, diante desse contexto, o que nós podemos aprender com as atitudes de Esdras, após ele tomar conhecimento do estado espiritual do povo? Qual é a atitude que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender com Esdras? Nós acabamos de ler o capítulo 10, do versículo 1 ao 4, Esdras está orando. Só que antes dele estar orando aqui, Esdras já rasgou a sua veste. Esdras já está com a cara no pó. Esdras está chorando. Detalhe, não foi ele que cometeu isso, mas ele veste a camisa. Detalhe, ele não praticou tal ato, mas ele se coloca no lugar, porque ele está no meio do povo, ele está diante do povo. Mas o que nós podemos aprender com Esdras quando ele tem esse conhecimento? O que nós temos a aprender desse texto? A primeira coisa é que Esdras, ele se humilhou. Ele se humilha, e você, voltando aí o capítulo 9, você vai ver toda a sua humilhação. Esdras, ele reconheceu a bondade de Deus. Aí você lê no versículo 1 do capítulo 10, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. Ele está ali orando, ele fazia confissão, ele está chorando, ele está prostrado, ele está reconhecendo, ele está se humilhando, ele está orando, ele está reconhecendo a bondade de Deus, ele está reconhecendo a fidelidade, a santidade de Deus, e confronta então o povo. Ele vai confrontar o povo por essa situação. E diante disso, Esdras tomou pelo menos duas atitudes maravilhosas, as quais tiveram excelentes resultados. A primeira atitude de Esdras é que Esdras
é a sua atitude em relação ao pecado. Olha comigo o capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. Acabado, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, Esdras dizendo, versículo 3: rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Perceba a reação, a atitude de Esdras em relação ao pecado. Você tem a ideia do que é? Isso é literalmente, tá, irmãos? Isso aqui não é uma figura de linguagem, isso é literal. Ele arranca o cabelo da sua cabeça, ele arranca as suas barbas. Quando ele fica sabendo do pecado do povo, essa é a sua atitude. Versículo 4: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito, até ao sacrifício da tarde. Então perceba que a primeira atitude de Esdras em relação ao pecado, é que ele se enche então de ira, ele se enche de zelo pelo Senhor. Essa deve ser a nossa atitude em relação ao pecado. É se irar contra o pecado, é ter zelo pelo Senhor. Ele se ira, ele tem zelo pelo Senhor, ele ouve aquilo que ocorreu, ele tem zelo pelo Senhor, ele se ira. A relação, a atitude dele em relação a isso, ao pecado, é que ele se humilha diante de Deus, ouvindo tal coisa. Versículo 3 do capítulo 9: rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba. É a atitude que ele tem em relação ao pecado. Ele fica irado. Ele fica irado pelo zelo da casa de Deus, pelo zelo do mandamento de Deus. Ele se humilha diante de Deus. O povo ainda não tinha tido nenhuma atitude, mas o povo está observando a atitude de Esdras, ao ouvir sobre o pecado que eles haviam cometido. O povo está olhando para a atitude do seu líder. O povo está olhando para o seu líder e está vendo qual é a expressão a ele ter reconhecimento do pecado do povo. O povo vê que ele se ira, o povo vê que ele está cheio de zelo pelo Senhor, o povo vê a sua humilhação. O povo vê que ele se identificou com o pecado de todo o povo. Olha comigo, versículo 7 do capítulo 9 ainda. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades. Perceba que ele não está falando no singular, está falando no plural. Por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomia, como hoje se vê. Por causa da rebeldia, nós estamos sofrendo, não é de hoje. É isso que essa está falando. Por causa da nossa rebeldia e desobediência, nós estamos patinando, não é de hoje. Qual é a razão de muitas pessoas estar patinando? Não é de hoje. Qual é a razão de muitas pessoas não crescerem, não avançarem? É porque continuam na desobediência, é porque continuam não abandonando o pecado, é porque continuam insistindo naquilo que é errado, naquilo que não é sagrado, naquilo que não é santo. Esdras está dizendo, nós estamos com essa culpa já faz há muito tempo, e agora mais essa. O fato de nós ter irmos para o cativeiro
Passado 40 anos no cativeiro, já é por conta das nossas desobediências. E agora, em vez deles saírem para entrar na bonança, em vez deles saírem e viverem uma vida abençoada, eles estão agora sobre o juízo de Deus. Estão agora sobre o juízo de Deus. E quem está sofrendo primeiramente é o seu líder, é Esdras. Esdras está tomando sobre si toda a culpa também. Ele não está com o corpo de fora e apontando o dedo para o povo, mas ele se coloca no plural, nós e nós. E nós. O que eu percebo aqui, qual é a preocupação do povo? Irmão, o que nos faz perceber aqui, é que parece que o povo tinha acostumado a viver no sofrimento, viver no cativeiro. Quantas pessoas parecem que gostam de ficar no cativeiro, sofrendo, aprisionado, acorrentado, humilhado, sem direitos algum. Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que mesmo eles estando lá em cativeiro na Babilônia, Deus estava falando para eles: vocês vivam aí, prosperem, criem seus filhos, constroem famílias, porque eu vou abençoar vocês aí dentro. Mas vivam, cresçam, prossigam, sejam diferentes no meio da Babilônia. E agora que eles estão prestes a sair, eles entram agora no juízo de Deus. Como que isso pode acontecer? Olha o versículo 14 do capítulo 9. Esdras dizendo: tornaremos a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos destas abominações? Nós vamos tornar a violar o mandamento de Deus? Vocês vão voltar a viver sob o jugo? Vocês vão continuar vivendo sobre o jugo? Nós vamos violar a ordem de Deus? Nós vamos violar o mandamento de Deus? O resultado de se violar o mandamento de Deus é prejuízo para a vida, é problema para a vida, é dificuldade para a vida. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos: do que se queixam os homens? Dos seus próprios pecados. Do que se queixam os homens? Se queixam por não ouvir a Deus, por não obedecer a Deus, por não atentar no mandamento de Deus, por não atentar. A primeira atitude de Esdras em relação ao pecado é de ira, é de zelo, é de humilhação diante do Senhor, é de se identificar com o pecado junto ao povo. E ele está lá, arrancando o cabelo, arrancando a barba, rasgando a sua veste, por causa do pecado. Mas quando ele está orando diante de Deus, ele se coloca juntamente. A segunda atitude que ele toma é em relação a Deus. Ele reconheceu a bondade de Deus. Olha aí o versículo 5 ainda do capítulo 9. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e com o manto já rasgados. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Olha aí o que ele está demonstrando, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está falando. Ele está reconhecendo a bondade de Deus. Versículo 8: agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos.
ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Agora que nós estávamos prestes a viver mais tranquilos, mais sossegados, Senhor, a Tua graça tem nos alcançado, a Tua graça tem nos estabilizado, a Tua graça tem iluminado os nossos olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. O Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos trazido equilíbrio, o Senhor tem nos sustentado. Aqui Ele está reconhecendo a bondade de Deus. É reconhecer a bondade de Deus, o quanto Ele tem feito. Mesmo o povo em pecado, mesmo o povo errando, Esdras reconhece a bondade de Deus. É a sua atitude em relação a Deus. Ele reconhece. E ele diz que depois de tudo que tem nos sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. O Senhor ainda tem sido misericordioso para conosco. A relação de Esdras em reconhecimento da culpa é que ele está dizendo: Senhor, nós merecíamos muito mais daquilo que o Senhor tem nos punido. O Senhor ainda tem nos abençoado, o Senhor ainda tem nos agraciado. Irmão, nós temos que olhar para a misericórdia e a graça de Deus e louvar ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado ainda assim. Saiba de uma coisa, era para nós estarmos fulminados por causa dos nossos pecados. Por isso graça significa favor imerecido de Deus. Esdras está dizendo: nós merecíamos muito mais, muito mais. A punição nossa deveria ser muito maior, mas o Senhor tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. É reconhecer a bondade de Deus, é reconhecer que o Senhor é bom, é reconhecer que a sua misericórdia dura para sempre. Ele reconhece a proteção e a providência de Deus. Ele diz, versículo 9 do capítulo 9: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desprezou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Mesmo assim, o Senhor nos dá a alegria, mesmo assim o Senhor nos dá esta paz, o Senhor é a providência, o Senhor é a proteção. E Esdras, reconhecendo a proteção e a providência de Deus, o Senhor fez nos abençoar mesmo em terra estranhas. O Senhor tem feito a nossa sorte superabundar no meio de nação estranha. O Senhor tem sido gracioso para conosco. O que isso quer dizer para nós, irmãos? O que isso quer dizer para nós? Que nós vivemos aqui nessa terra, que nós vivemos nesse corpo, ainda que nós podemos entender como um cativeiro, mas o Senhor tem abençoado você, o Senhor tem abençoado a mim. Ainda que muitas das vezes a vontade que dá é de Jesus vir buscar logo, porque a gente já não suporta mais essa vida, a gente já não suporta mais esse mundo, que se a gente não suporta, imagina Deus. Se às vezes a gente se pega dizendo: Senhor, vem logo, volta logo, ou me leva de uma vez logo, não aguento mais. Imagine Deus, o quanto a podridão da humanidade tem ido até as narinas de Deus, a podridão que tem chegado às narinas de Deus. Mesmo nós vivendo aqui nessa terra, gemendo, sofrendo, entendendo que nós também estamos aqui num cativeiro, irmão, mas o Senhor tem nos abençoado.
A condição, o estado que nós vivemos foi por causa do pecado que deu início lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor não abandonou o seu povo. O Senhor não deixou de alcançar você e eu. O Senhor não deixou de nos abençoar. O Senhor não deixou de nos perdoar. O Senhor não deixou de ser gracioso para conosco. O Senhor não deixou de nos alcançar com a sua proteção. E nós devemos reconhecer, assim como Esdras, reconhecer a proteção e a providência de Deus. E nós devemos levar uma vida de mais santidade, de mais devoção e de olhar para Deus e ver tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que Deus tem realizado por nós, apesar de nós, e levantar a mão para o céu e glorificar ao nome do Senhor, glorificar com a nossa vida. Esdras, ele reconheceu que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos, ele reconheceu. Olha comigo o versículo 10 do capítulo 9. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Depois de tudo isso que aconteceu, dessa desobediência, desta quebra de aliança, desta teimosia do povo, agora, ó Deus, o que diremos? O que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Versículo 11, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não darei às vossas filhas, os seus filhos e suas filhas, não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e mais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Olha a ordem de Deus, não façam isso, não se misture. A Bíblia está forrada: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se amolde a esse mundo, não ame as coisas desse mundo, não abrace esse mundo, não faça pacto com esse mundo, não faça aliança com esse mundo, porque Deus não tem bênção. A bênção de Deus não mora no pacto com o mundo. A bênção de Deus mora no pacto da obediência, da santidade com Deus. Aí mora a bênção do Senhor. Aí mora a bênção. Mas será, irmão Cristo, que esta história se repete? Sim. Quantos crentes não fazem aliança com o mundo? Quantos crentes não vai buscar lá fora? Por exemplo, no namoro, no casamento, quantos crentes querem fazer laço com o mundo? E mais na frente vai quebrar a cara. Mais na frente vai chorar, vai gemer, vai sofrer. Por quê? Porque fez aquilo que Deus não ordenou. E Esdras agora reconhece que o mandamento de Deus deve ser obedecidos. Ele reconheceu a misericórdia de Deus, ele reconheceu a santidade de Deus. Versículo 15: ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Não tem condição de estar na tua presença diante de desobediência, não tem como. Não tem. Ele reconhece a misericórdia de Deus, mas ele também reconhece a santidade de Deus. Não tem como estarmos diante de Deus em desobediência, em rebeldia, em não dando crédito ao mandamento de Deus. A Bíblia está forrada de como nós devemos viver, de que maneira devemos nos portar. A Bíblia está forrada de instruções para os filhos de Deus. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há comunhão de pecado com aquilo que é santo. Não há aliança das trevas com luz. Não tem conversa, não tem negócio diante da santidade de Deus. Não tem jeitinho brasileiro. Ou você é ou é. Ou você é ou você não é. Enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos viver debaixo da santidade de Deus. A primeira atitude de Esdras em relação ao pecado,
ele se enche de ira, de zelo, ele se humilha diante do Senhor, ele se identifica com o pecado do povo. A segunda atitude de Esdras em relação a Deus, ele reconhece a bondade de Deus, ele reconhece a providência de Deus, ele reconhece que o mandamento de Deus deve ser obedecido, e ele reconhece a misericórdia e a santidade de Deus. E tudo isso ele vai orando a Deus, orando. A vida não é transformada por um passe de mágica. Dê 3 pulinhos e você será transformado. Venha 12 vezes na igreja e você será completamente transformado. Não. A vida, ela é permeada. A esperança só retornará através de oração e renúncia. Eu tenho que deixar. Eu tenho que abandonar muita coisa. Se eu quiser a manifestação de Deus na minha vida, se eu quiser que a esperança viva novamente, eu preciso orar e renunciar muita coisa na minha vida. Senão, não há o retorno dessa esperança. E diante disso, depois de Esdras tomar essas atitudes diante do povo, e o povo juntamente com ele, nós veremos aqui quais são os resultados da atitude de Esdras. E agora você vem para o capítulo 10. E essas atitudes você vai ver do versículo 1 ao versículo 17. Quais são os resultados dessa atitude dele. De se prostrar, de se humilhar, de reconhecer, de perceber, de ver a importância da obediência. Depois dele relatar de todas as vezes que o povo israelita desobedece e entram em dificuldade. Nós vamos ver quais são esses resultados. Olha comigo, capítulo 10 de Esdras, versículo 1 e 2. O povo então, aproximando-se dele, demonstram então arrependimento. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. O que acontece? Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeuel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Qual é a atitude, irmão, daquele que ora? É uma resposta objetiva. É uma resposta eficaz. Qual é o resultado? Você vai ver aqui, você está percebendo que Esdras não é um falador? Ele não sai falando para todo mundo. Ele não fica aí gastando saliva, contando o que aconteceu, isso e aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai dobrar o seu joelho e vai orar. É isso que a gente tem que fazer. Diante de circunstâncias, o que a gente tem que fazer? Orar. A gente tem que parar de ficar falando, ser falador, e entrar no nosso quarto, dobrar o joelho e orar. Você não vai ver Esdras saindo reclamando, murmurando, se queixando. Ele dobra o joelho e começa a orar. E essa atitude dele, o resultado dessa atitude dele, é que o povo agora demonstra arrependimento. O povo está arrependido. O povo, por causa dessa atitude de Esdras, o povo admitiu a possibilidade de ainda haver esperança para a nação. Relatado no capítulo 10, versículo 2. Eles têm a esperança de que, do arrependimento deles, que a esperança viva para eles. Que a esperança retorne para eles, que Deus venha perdoá-los. O resultado de um coração quebrantado, de um coração que reconhece, de um coração que se coloca no lugar, é o resultado que vai atingir as pessoas que estão à sua volta. As pessoas estão olhando à sua volta, as pessoas estão te observando, as pessoas estão te percebendo. Qual é a tua atitude em relação às circunstâncias da vida? As pessoas espelham em você, estão esperando ver qual é a tua atitude em relação às dificuldades e turbulência da vida.
Porque a resposta das pessoas é aquilo que elas encontraram em você. Se ela encontrar em você desestabilidade, se ela encontrar em você falta de equilíbrio, essas pessoas não encontrarão segurança, não encontrarão equilíbrio. Mas quando ela vê um homem, uma mulher de Deus, que não é falador, mas que dobra o joelho, mas que ora e que entrega ao Senhor todos os problemas, a dificuldade, então essas pessoas vão olhar para você e vai começar a se dobrar também. Eu preciso me dobrar, eu preciso me converter, eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso reconhecer a santidade de Deus. Irmão, influencie as pessoas pela sua vida de devoção, de santidade, pela tua vida de equilíbrio espiritual. Não seja um influenciador, ao contrário, que leve as pessoas a murmurar, que leve as pessoas a reclamar, que leve as pessoas a questionar a Deus. Mas seja como Esdras, que colocou para si, que vestiu a camisa, que se humilhou, que reconhece e que ora a Deus, e que através da sua atitude as pessoas também reconhece o pecado. As pessoas reconhecem. As suas amizades, as suas companhias, as nossas amizades, as nossas companhias, tem levado as pessoas a se arrependerem, tem levado as pessoas a se preocuparem com o pecado. As nossas companhias e amizades, elas têm sido atingidas pela nossa postura cristã, pela nossa vida, pelas nossas conversas, pelas nossas posturas. Se a minha postura for contrária, você pode pregar para essa pessoa a vida inteira, ela não vai vir para Cristo, por tua postura, por minha postura. Por que será que a pessoa não vem? A gente tem que analisar a gente mesmo. Como tem sido o meu proceder? Eu tenho tido o espírito de Esdras? Eu tenho parado de apontar as pessoas e tenho olhado para mim mesmo? Eu tenho dobrado o joelho, em vez de eu ficar contando história para o lado de fora, em vez de eu ficar colocando mais fogo na lenha, eu tenho orado a Deus? Em vez de eu colocar aquele, como diz o ditado no mundo, deixa quieto, né? Deixa disso. Ou eu tenho sido aquele que tem dobrado o joelho, que tem chorado pelo pecado de todos, que tem clamado a Deus, que tem reconhecido, que tem conhecido diante de mim a santidade de Deus? Ou tenho sido aquele isqueirinho que fica fomentando e fermentando as situações? Ou eu tenho orado a Deus? Qual tem sido a minha atitude? O povo admitiu a possibilidade de ainda haver esperança. O povo agora se dispõe a renunciar, apesar do grande custo da renúncia. E eles vão renunciar, olha o que eles vão renunciar, versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que temem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Você sabe que a atitude que eles vão ter aqui, irmão? Eles vão mandar as mulheres e os filhos embora, literalmente. Sabe para quê? Para ter de volta a aliança com Deus. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles reconhecem que o culpado são eles. Eles são o culpado. E para que a esperança volte, eles tomam uma atitude. Nós pecamos contra Deus. E ele diz, vou repetir. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. O custo aqui é grande, é alto, mas eles vão deixar. Eles vão mandar embora. O quanto nós estamos dispostos a renunciar? O quanto? O quanto nós estamos dispostos a renunciar? Para que a presença de Deus esteja sobre nós. O quanto você está disposto, o quanto eu estou disposto a renunciar quando eu peco. O quanto eu estou disposto a renunciar quando eu erro. Somos nós. O povo agora reconhece pela conduta de Esdras. Nós vamos fazer uma aliança com Deus e nós vamos renunciar às mulheres e os filhos para que haja esperança para nós.
É nós que pecamos, irmão. Somos nós que erramos. E tem muito pecado, o pecadinho de pelúcia, de estimação, que a gente tem que abandonar isso aí. A gente tem que abandonar o pecadinho de estimação, porque é ele que nos derruba sempre. Sabe aquele pecadinho que você não larga de jeito nenhum? É esse pecado que você tem que renunciar. Porque senão, se você não renunciar, vai custar muito caro. Vai custar muito caro. O preço para eles aqui, mulheres e filhos, Deus avisou, Deus falou. O povo animou a Esdras. Eles animam a Esdras, o qual ainda angustiado convocou toda a nação. Versículo 4, levanta-te, pois, esta coisa de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Agora o povo está lá, animando Esdras, levanta, porque é você que vai organizar tudo isso aí agora. Seja forte, nós estamos com você. É você que vai fazer isso. Então Esdras se levantou, versículo 5 do capítulo 10, e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de João, filho de Eliasabe. E lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que vieram juntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. O povo está convocado. O povo então foi desafiado a confessar e abandonar o pecado. Então se levantou Esdras, versículo 10 e 11. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Fazei do que é o agrado do Senhor. E o povo então é desafiado a abandonar, a confessar e abandonar o pecado. O povo não respondeu apenas emocionalmente. Não responderam de momento. Aqui, essa confissão e esta resposta que o povo dá, não é por emoção do culto, não é por emoção de uma lágrima, mas eles fazem literalmente. Eles não respondem emocionalmente, porque o conserto que fizeram não foi momentâneo, pois eles levou alguns meses para serem concretizados, mas eles fizeram. Levou tempo para ser realizado, mas eles fizeram. Olha comigo, versículo 12. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Essa era a condição para que a esperança retornasse a eles. E eles despediram. O versículo 44 do capítulo 10 diz: todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. E aqui você vai ver a relação daqueles que tiveram que deixar as suas mulheres e filhos, porque se casou com estrangeiro. Ainda há esperança, irmão, para mim e para você nessa noite. Ainda há esperança para nós. Ainda há esperança, mas é necessário a consciência do nosso estado espiritual diante de Deus. Ainda há esperança, mas nós temos uma grande necessidade de ver o nosso estado espiritual. Ainda há esperança.
E essa esperança, através da oração e da renúncia, ainda há esperança, mas é preciso que nós venhamos renunciar àquilo que tem atrapalhado a nossa vida. Ainda há esperança, mas é preciso orar a Deus com sinceridade. Ainda há esperança, mas é preciso não apontar o dedo para os outros, mas sim apontar o dedo para nós mesmos. Ainda há esperança, mas é preciso considerar responsáveis pelo estado espiritual também da igreja. Nós temos que ter esta responsabilidade como corpo. Ainda há esperança. Há muitas igrejas que estão em decadência espiritual por causa de pecados não confessados. Há muitas igrejas que estão patinando, que estão sofrendo e que estão chorando por pecados não abandonados. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança quando nós reconhecemos. Ainda há esperança. E ela só será mantida através da oração e da renúncia. Não adianta só orar, precisa renunciar. Não adianta só orarmos, nós precisamos renunciar. Nós precisamos orar a Deus, fazer uma análise da nossa própria vida. Senhor, o que está errado é em mim. O que eu posso melhorar, o que eu posso ajudar, o que eu posso incentivar, o que eu posso influenciar. Ainda há esperança para nós, enquanto há vida, irmãos. Há esperança para nós. Há esperança de uma mudança de vida. Há esperança de uma nova realidade. Há esperança para nós ainda. O Senhor tem falado conosco nesta noite. Curva a tua cabeça. Vamos orar a Deus. Ore a Deus. Só eu, só você sabe o quanto nós precisamos. Você está na sua casa, ore conosco nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, amado Deus. Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor. Oramos a Ti e durante este culto nós confessamos os nossos pecados. Ó Pai querido, e diante da Tua palavra, ajuda-nos através do Teu Santo Espírito a reconhecer o nosso pecado. Reconhecer a Tua santidade, Senhor, a Tua obra, a obra do Teu Filho. Ó Pai, nos ajuda, ó Pai querido, a cada dia, Senhor, ó Pai amado, de tirar o alvo das pessoas e apontar para nós mesmos, Senhor. Ó Deus eterno, que nós não venhamos querer rasgar as vestes das pessoas, que nós venhamos querer tirar a trave do olho das pessoas, mas que nós venhamos tirar as traves dos nossos próprios olhos, Senhor. Que nós venhamos rasgar as nossas próprias vestes, rasgar o nosso coração, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a Tua igreja, ó Pai querido. Ó Deus eterno, continue nos instruindo, ó Pai, continue mostrando-nos o caminho, Senhor amado, da santidade, da obediência. Espírito Santo de Deus, nos ajude, porque só assim haverá esperança, só assim haverá vida, e a vida com abundância, através da oração e da renúncia. Senhor, aquilo que precisamos renunciar, aquilo que precisamos abandonar, ó Pai, nos ajude, ó Pai querido. Ó Deus, a oportunidade que temos ainda de vida, ó Pai querido, que nós venhamos deixar, que nós venhamos abandonar, que nós venhamos odiar, ó Pai, tudo aquilo que fere a Tua santidade, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, ó Pai querido. Traga santidade a esta casa, traga santidade à Tua igreja, traga santidade aos Teus filhos, e que nada, Pai, que nenhum pecado, Senhor, fique coberto, que nenhum pecado fique escondido, Senhor, mas traga luz para que a Tua igreja, ó Pai querido, não seja afetada, para que a Tua igreja não seja ferida, mas que a Tua igreja reconheça, que a Tua igreja renuncie, que a Tua igreja abandone e confesse, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, porque só assim seremos sarados, só assim seremos avivados e restaurados pela Tua palavra. É no nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, despede o Teu povo em paz, abençoando, dando uma semana abençoada, Pai, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Amém.